Bem, bom dia. Hoje o papo vai começar de uma forma mais elegante, talvez poderia dizer assim. Como vocês já conhecem, né, os adolescentes já conhecem o Papo de Responsa, tá compondo aqui com a gente desde abril do ano passado, com vários encontros aqui na PGE. E esse ano a gente resolveu fazer o quinto momento do papo, que seria o encontro com as famílias. Estou vendo assim, muitas mães aqui, isso muito me alegra. E com isso a gente pensou, poxa, vamos fazer algo diferente. Normalmente é algo mais intimista, eu me coloco também na plateia, fico babando as palavras desses policiais. Mas eu falei assim, não, vamos fazer algo diferente, vamos fazer um evento. E aí, com isso, estamos aqui hoje, compondo aqui esse cenário, o policial civil Beto Chaves, a Érica Falcão, o nosso querido colega Fábio, da Coordenadoria Militar, que muito tem nos ajudado aqui nos projetos da PGE, as palestras vocacionais, aquela palestra com a Tenente Renata, do CPA, também, tudo fruto dessa parceria. Passeios aí por vir do BOP, do Batalhão de Choque, enfim, vários encontros e parcerias aí sendo firmadas pela Coordenadoria Militar, entender que isso é extremamente necessário, oportunizar todos esses momentos para os jovens que aqui estão dentro da Procuradoria, e é o pensamento da SECAS também, e aqui estamos nesse momento. Para finalizar, a cerejinha do bolo de hoje, com quem nós fomos blindados pela Polícia Civil hoje. A Mariana Xavier, a nossa eterna e queridíssima Jennifer. Não tem como escapar disso. Vocês bem conhecem mais até do que eu, né, o histórico da Mariana. É uma atriz extremamente profissional e engajada nas causas sociais e veio aqui também hoje dar uma palavra para vocês, jovens, sobre a vida, né? Hoje o dia é nosso, é um dia de papo. Então, eu declaro aqui aberto os trabalhos, vou passar aqui a palavra ao policial Beto Chaves, em sequência todos aqui falarão. E queria também agradecer esse momento ao nosso gabinete, né, ao doutor Reinaldo, ao doutor Marcelo, à doutora Juliana, que sem o apoio do gabinete nada disso seria possível, né? Hoje nós temos uma procuradoria muito mais inclusiva, muito mais voltada para o social. É notório o saber jurídico que aqui reside. Os procuradores, é uma casa de excelência, é uma casa de doutos, isso é inegável, mas é também notório a mudança de pensamento que vem ocorrendo na sociedade como um todo, de que é preciso conversar, que é preciso falar, é preciso essa troca. E ver a Polícia Civil fazendo esse tipo de trabalho, isso muito me deixa lisonjeada, porque eu acredito que esse seja o caminho. É o caminho da conversa, é o caminho da troca, é o caminho das experiências, é o caminho das oportunidades. Né, oportunidades que vêm por meio da SECAS, que vêm por meio da Coordenadoria Militar e que venham outros parceiros. E que esse momento, no futuro próximo, possa ser estendido a outras secretarias, a outros órgãos do Estado, que outros venham para cá também escutar esse papo. Essa é a ideia, é a realidade de hoje dentro da PGE. Isso muito me orgulha, saber que tem gente engajada nessa causa, no Estado inteiro, né, fora, além do Estado, né, aqui estamos com a presença da atriz Mariana, verificando que é possível, sim, a gente mudar esse jogo e fazer um trabalho bonito, ver essa juventude vibrando, oportunizada e voltando para me visitar aí com sonhos realizados, que é o que eu espero que vocês consigam fazer nessa vida, realizar o sonho de vocês. Sim, vocês são capazes disso, tá? Já falei demais aqui, agora eu vou passar a palavra para o Beto. Não, vai começar pela Mari, né? A Mari vai começar a palavra aqui. Oi, gente. Bom, primeira coisa é dizer que quem está aqui não é nem a Marcelina, nem a Jennifer, né? É a Mariana. E olha como o universo conspira para as coisas, né? Eu estava aqui, eu tinha acabado de falar com o Beto, assim, Beto, acho que dá para eu começar a falar falando de sonhos. Aí você vai e termina falando de sonhos. Eu, antes de entrar no Papo de Responsa, eu já fazia papos em escolas, enfim.
E um ponto que muitas vezes eu começava a minha fala era justamente falando disso. Todos nós somos diferentes em várias coisas, né? Mas temos uma coisa em comum, que é a nossa capacidade de sonhar. A gente tem sonhos diferentes, mas inevitavelmente todos temos sonhos, todos sonhamos. E eu digo para vocês que hoje eu estou num lugar da minha carreira que eu desejava muito estar, mas que eu pouco acreditava estar. Eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. Eu tenho 39. Então, tem um tempinho de estrada aí. E eu durmo no formal. Eu falo que ser feliz rejuvenesce, fica a dica. Então, eu comecei a fazer teatro com 9 anos de idade. E fui muito desencorajada pela minha família. E talvez isso seja uma coisa importante da gente falar aqui, já que temos famílias, né? Do quão importante é a gente ter incentivo e acolhimento nesse primeiro núcleo da nossa vida, que é a nossa família. Fui muito desencorajada pela minha família, não por desacreditarem no meu talento, mas por medo de eu me frustrar. E quantas vezes a gente, nessa de querer proteger os filhos, acaba impedindo que eles sigam seus caminhos, sigam seus sonhos, né? O quanto as nossas bagagens, os nossos medos, as nossas mágoas, a gente, sem querer, vai transferindo para as gerações futuras, achando que se a gente não chegou, o outro também não vai chegar. Então, hoje eu consigo ver sem mágoa, assim, com muita clareza, que foi um excesso de zelo, um excesso de cuidado. Mas que bom que eu era tinhosa e não dei ouvido para isso e continuei batalhando pelo meu sonho, né? Enquanto todo mundo dizia que era só um sonho, que era inalcançável. Imagina, viver de atriz, que isso? Você é tão inteligente, vai ser médica, vai ser engenheira, vai ser advogada, né? Vai ser atriz, que desperdício, como se não precisasse ser inteligente para ser atriz, né? E assim, a gente tá... Imagina, eu sou de 1980, agora a gente está aí com tantas profissões surgindo que a gente nem imaginava que existiriam, né? E muitas outras que a gente nem imagina e vão chegar. Então, assim, eu batalhei arduamente, comecei a trabalhar muito cedo. Tipo, com 15 anos de idade, eu era muito boa aluna. Então, eu falei, vou usar isso a meu favor. Com 15 anos de idade, eu comecei a dar aula particular para as filhas das amigas da minha mãe, para poder pagar meu curso de teatro, para poder pagar minha mensalidade do judô, comprar os kimonos que eu queria usar e tal. Então, eu sei que muitas vezes, né, nessa busca pelos nossos sonhos, tudo parece muito distante, porque a gente imagina lá o topo e não valoriza a caminhada. Muitas vezes a gente sofre pelas coisas que a gente ainda não conquistou e esquece de valorizar as coisas que a gente já conquistou, né? Cada passinho que a gente deu. Às vezes a gente mira longe demais e esquece que para chegar lá a gente precisa dar o primeiro próximo passo. Vocês sabem qual é o primeiro próximo passo que vocês têm que dar em direção ao sonho de vocês? Estou falando sozinha? Sabem? Sabe? Qual é o seu sonho? Claro. Olha! E aí, tá focado? Qual é o primeiro próximo passo? Boa, garoto. Então, assim, gente, eu realmente, quando eu digo hoje que eu cheguei numa posição muito privilegiada da minha carreira, é verdade, porque eu achava que, assim, viver da carreira de atriz, conseguir pagar meus boletos com a carreira de atriz, já era uma coisa muito difícil. Eu tenho muitos amigos, muito talentosos, muito batalhadores e que não conseguem viver das suas profissões, né? Então, o meu sonho era bem mais modesto do que eu vivo hoje. Hoje eu estou numa posição de viver muito confortavelmente da minha carreira. Olha que bênção, né? Que obrigada. E aí entra num outro lugar que é o que me fez vir para o Papo de Responsa, que é pensar, ok, cheguei num lugar muito legal, mas o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com os privilégios que eu adquiri? Que uso eu vou fazer da visibilidade que eu tenho? Para que serve eu ter quase 2 milhões de seguidores no Instagram?
Que mensagens eu quero passar para o mundo? Como eu vou devolver para a sociedade, de alguma maneira, os benefícios que eu tenho hoje? Né? Os privilégios que eu tenho hoje. E a gente estava conversando sobre isso lá fora, antes de entrar aqui, e eu acho que é uma sementinha importante, né, da gente botar aí no coraçãozinho de todo mundo. Porque tem tanta coisa que a gente pode fazer para ajudar a sociedade, para ser caridoso de alguma maneira, e não necessariamente tem a ver com dinheiro. Às vezes, ouvir o seu pai, ouvir o seu filho. Às vezes, a caridade começa nesses nossos pequenos núcleos, nas nossas atitudes de amor com essas pessoas que estão ao nosso redor. Né? Então, como a gente, dentro das nossas possibilidades, pode fazer desse lugar de todo mundo um lugar melhor? O que eu posso contribuir? O Beto já até brinca comigo que eu sempre falo da história do esmalte. Eu falo, gente, vender esmalte, fazer uma foto no Instagram com o negócio do esmalte e receber por isso, e pagar minhas contas e viver confortavelmente com isso é muito legal, mas não me preenche. O que eu quero é tentar. Né? Eu sou uma sonhadora, imagina, fui a louca que correu atrás da carreira quando ninguém acreditava. Né? Então, eu sou uma sonhadora por convicção e quero continuar sonhando. E hoje, o meu maior sonho é conseguir transformar o mundo um pouquinho que seja através da educação. Então, assim, acreditem que vocês podem, sabe? Acreditem mesmo. Corram atrás dos seus sonhos. Se for para desistir, pode ser que não dê certo? Pode ser que não dê certo, mas tente. Tente com todas as suas forças chegar onde você quer chegar. Vai ter um monte de gente dizendo que é impossível, que não vai conseguir. Muita, muita gente. Porque, não por maldade, mas às vezes porque essas pessoas estão frustradas com as suas tentativas que não deram certo. Mas, assim, não deixem que isso abale vocês. Sabe? E se for para dar errado, que dê errado, mas assim, tentando tudo. E nada em vão. Eu fui fazer faculdade de publicidade, parei, fui fazer um monte de coisa. Nada, tudo isso é aprendizado. Na hora parece que é uma bobagem. Você fala, para que eu vou usar isso? Para que eu vou usar física? Para que eu vou usar matemática? Se eu quero ser atriz, usa. Eu sei que na hora parece que o negócio... Sabe, quantas vezes a gente tem que trabalhar em coisas que não são as coisas que a gente gosta? Eu tive muitos empregos, muitos, vocês não fazem ideia. Muitos, que eram onde eu recebia minha graninha para pagar as contas para poder continuar alimentando o sonho. Então, assim, não desistam diante disso, não desanimem, não achem que o trabalho de vocês é em vão, porque nunca é, sabe? Todas as escolhas que a gente faz, todos os caminhos por onde a gente passa, vão fazendo a gente valorizar as coisas, vão transformando a gente na pessoa que, se Deus quiser, a gente vai se orgulhar de ser lá na frente. Eu ia falar um negócio, eu sou dessas que sai misturando as conversas todas. Eu acho que em outro momento, se eu precisar, eu interajo. Assim. Nesse momento, o meu recado é: cuidem de vocês, entendam o que vocês querem fazer da vida, respeitem quem vocês são, respeitem os seus sonhos. E pais, mães, apoiem os seus filhos nas escolhas deles, sabe? O mundo já é tão cruel, o mundo já é tão dolorido para todo mundo, que se a gente não tiver nessa nossa primeira célula de sociedade um acolhimento, as coisas ficam muito, muito, muito mais difíceis. E filhos também, acolham seus pais, entendam que muitas vezes o que eles fazem não é porque eles são as piores pessoas do mundo, pelo contrário, nenhum pai erra querendo errar. Todo pai erra querendo acertar, querendo realmente fazer o melhor para vocês. Então, abram os coraçõezinhos, desarmem os espíritos e entendam que a melhor coisa do mundo é a gente encontrar amor e apoio dentro da nossa família. Tá? Beto. Érica. Bom dia. Eu já estive aqui batendo papo, não sei se foi com vocês. Foi? Foi. Então, vocês sabem, eu acho que um pouquinho da minha história. A Mari falou de sonho, né? E eu vou entrar nesse caminho. Hoje eu estou vivendo um sonho, realizando um sonho, que é ser policial. Eu sempre tive esse sonho, desde novinha, bem menos idade que vocês. Eu olhava a polícia, olhava uma viatura e aquilo vibrava. E bem doido, né?
porque acho que eu falei com vocês, eu sou de favela, sou moradora de favela desde sempre, até um momento que não dava mais para viver na favela. Eu uso a palavra favela porque eu gosto, porque hoje tem que falar comunidade. Mas eu gosto da palavra favela. Sou favelada. E eu gosto disso e pela sonoridade. Não é nada pejorativo se alguém mora em favela. Eu gosto. Me dá mais poder. Sou de favela. E aí, eu morei em favela a vida inteira e quem mora em favela, morou em comunidade, sabe que não é essa visão, né, que a gente tem da polícia. E eu tinha. Por mais que minha mãe falasse assim, não passa perto da polícia que eles botam droga na bolsa. Eu não podia ver um carro de polícia que eu fechava os bolsos, assim, a bolsa, que eu achava que eles iam embuchar droga ali, que era a ideia, né, da gente que está ali, mas eu não podia ver uma viatura passando. Aquela sirenezinha vibrava. E aí, estudei. Eu queria ser tropa de elite. Tropa de elite. Não papo de responsa, nem conhecia, né? Papo de responsa. Eu queria ser tropa de elite. Aquela polícia que entra. Tiro, porrada e bom. Tá filmando? Tá filmando? E aí... eu achei que era só foto. Estou aqui assim com o cara congelado, achando que era só foto. E aí eu queria ser esse tipo de policial. Por quê? Porque o meu irmão, embora nós tenhamos uma mãe muito papo de responsa, ela só não botava preto e arma, mas minha mãe era muito papo de responsa. Ela era amiga, mas antes de tudo era mãe. Era aquela mãe assim, enquanto não fizer 18 anos, sou eu que mando aqui. E aí eu fiz 18 anos. Enquanto morar embaixo do meu teto, sou eu que mando aqui. E eu me mudei. E hoje ela ainda fala assim, enquanto eu estiver viva, quem manda sou eu. É nesse nível de mãe. Alguns podem compreender, né? E aí, ela tinha papo de responsa todo dia. Todo dia tinha papo de responsa. Só que meu irmão fez uma escolha diferente que eu e minha irmã. Que era, desde sempre, nós entendemos, através da lógica da minha mãe, né, falando, que a gente, para mudar de vida, transgredido, social, que a gente vivia, e eu vivia uma dificuldade, não era uma dificuldade assim, não tenho uma roupa para vestir. Era uma dificuldade, eu não tenho o que comer. Mas eu era espertinha, desde sempre. Então, o que eu fazia? Copiava a matéria na escola, para a colega, porque eu sabia que ela me dava dinheiro. E aí eu, amiga, aqui, copiado. Ela pegava 50 centavos. Aí eu, não precisa não. Precisa não. Comecei a aliciar a minha irmã também para fazer o mesmo. Copia a matéria para teus colegas na escola. E aí a gente chegava com dinheirinho em casa. Então, nós tivemos uma ideia, minha mãe sempre deixou claro que para a gente mudar isso era através da sala de aula. Era através da educação. Então, eu sabia que eu tinha que estudar. Eu não tinha nenhum talento, canto mal pra caramba. Não tinha nenhum talento, né, para explodir. Era através da educação que eu ia mudar. E na sala de aula, eu olhava, eu sabia que era aquela pessoinha que estava lá na frente, professor, tinha máximo respeito, porque eu sabia que era ele que ia ser responsável pela mudança da minha vida social. Era ele que ia fazer os meus sonhos virarem realidade, através daquele lugar. Meu irmão teve outra escolha. Ele escolheu fumar um baseado, aos 13 anos de idade. E o que ele não sabia, o que eu também não sabia, é que ele era adicto. E a adicção é uma doença, que vem do latim adictum, escravo de alguma coisa, que é o viciado. E, de boa, meu irmão era adicto, usuário, para mim, que era irmã, para minha mãe, que era mãe. Porque quando tu escolhe fumar um baseado, a sociedade cola no teu peito, na tua testa, maconheiro. Que é assim que você é visto para todo mundo. Para a mãe, né, meu filho é usuário. E ele escolhe fumar um baseado, não sabe que é adicto. A adicção não existe um exame para saber quem é viciado, quem não é. Eu, por exemplo, eu sei que eu não sou. Eu uso álcool. Eu bebo um chopp, estou de boa. O meu irmão, que é viciado, é alcoólatra, ele não pode comer um bombom que contenha um licorzinho, que ele tem uma série de reações e vai até o fundo do poço. Porque aos 13 ele começa na maconha e, para a hora que eu quiser, isso não vicia, não. É natural, faz mal nenhum. Nessa lógica, ele desenvolve a adicção
desenvolve o vício, a dependência, você vai usando, você vai ficando resistente, tolerante. Exemplo. Está filmando, né? A menina vai numa... Vou falar menina, que a mulher realmente tem um corpo mais frágil que o... Hoje em dia está palho duro, né? Mas vai numa festinha, numa resenha, nunca bebeu na vida. Aí chegam lá, apresenta ela, capeta em forma líquida, tal da Skol Beats. Aquele é o capiroto, está ali dentro. E aí ela nunca bebeu, bebe uma latinha, doidona, com uma latinha. Na outra, ela já bebe 2. Na outra, ela bebe 3. Seu corpo vai ficando resistente e tolerante àquela droga. Você consegue beber mais e quer mais. Aí já está entrando o vício. Meu irmão quis ter um barato maior, ele passa a usar cocaína, faz uso cruzado com álcool. Meu irmão, 13 anos, era gato, surfava, tinha namoradinha, era um ótimo aluno na escola. Com 20 anos, eu cansei de pegar meu irmão caído na rua, em boteco. A favela que a gente morava não tinha o tráfico armado, né, a boca de fumo, então ele ia para bocas de fumo de outras comunidades. Então, sumia. Minha mãe, muito religiosa, cansei de chegar em casa, minha mãe de joelho, chorando, orando, teu irmão está sumido. Eu ia atrás dele em favela, hospital, delegacia. E aí isso me deu mais vontade ainda de ser aquele tipo de policial. Aquele policial que entrava bagulhando os traficantes. Porque eu tinha uma aversão ao tráfico. E na minha ingenuidade, novinha, eu achava que se eu acabasse com aquela boca de fumo, meu irmão ia ser salvo. Continuei com essa ideia, fui estudar, terminei muito nova, igual a Mari. Eu comecei a dar aula em casa, terminei o ensino médio aos 15, entrei na faculdade aos 16, fui fazer biologia, estudei em escola pública a vida inteira, fiz o ERJ, e aí fui fazer biologia, que eu queria estudar a danada da maconha, que ela transforma as pessoas assim. Eu vi a mudança do meu irmão, e aí não abri o concurso da polícia, eu escolhi a Polícia Civil, porque a tropa de elite da Polícia Civil, que é a CORE, aceita mulheres, diferentemente do BOP. Né? Eu não conheci, pelo menos na época, o BOP não tinha policiais femininas, não poderia fazer o curso. E aí eu tenho uma paixão pelo BOP, eu fiz curso no BOP, e rendo homenagens à tropa de elite deles, mas eu queria estar lá, no meio. E descobri que a CORE poderia. Entretanto, eu tinha que fazer a mesma prova dos caras, que é pesadão. E fui para a Civil exigia um nível superior. Eu fiz a faculdade, não abri o concurso, fiz o mestrado, não abri o concurso, fiz mestrado em biotecnologia vegetal, que eu queria estudar a danada da maconha. No doutorado, abri o concurso, eu entro para a polícia. Vou trabalhar na polícia, na delegacia. Né? A gente trabalha fazendo registro. Inicialmente, esse é o primeiro local que você é lotado. Mas treinando duro para fazer a prova da CORE. Eu queria ser tiro, porrada e bomba, eu queria só isso, só pensava nisso. Treinando, até que um dia um colega chega na delegacia, ele conhecia toda a minha história anterior da polícia. Nesse momento, meu irmão estava no fundo do poço, meu pai tinha falecido, já estava indo para o crack. 2014, e ele chega na delegacia, eu perguntei, onde você está lotado? E ele falou, DECODE. DECODE é Delegacia de Combate às Drogas. E aí, né, meu olho brilhou. Não é a CORE, não é a tropa de elite, mas DECODE, Combate às Drogas no Estado de Janeiro, é bastante operacional. Aí eu falei, tem blindado lá? Tu tem caveirão? Aí ele, tenho, pô. Sou 01, eu desço, pá, não sei o quê. Meu olho brilhando, né? Eu falei, me leva para lá. Tem como me levar para lá? Não, fiz curso no BOP de tiro, não sei o quê. E aí ele ficou me olhando. E, modéstia à parte, eu atiro bem pra caramba. E aí, né, Beto? Verdade. E tinha tido um concursozinho lá de tiro na polícia, antes disso. E aí eu fui bem pra caramba, né? Eu falei, poxa, me leva para lá, eu quero ir pro operacional, não sei o quê. Ele ficou me olhando. Falou, pô, tu era professora, né? Eu falei, já era. Eu fui professora da Universidade do Estado, da UERJ. E aí ele falou, poxa, tu trabalhava com criança, com jovem? Eu falei, aham. Ele ficou me olhando e falou, tem um lugar que é a tua cara. Eu falei, então, vou ver com um delegado ali para fazer uma CI, um documento de transferência. Aí ele ficou olhando e falou,
papo de responsa. Aí eu parei e pensei, falei, papo de responsa não sobe morro, esse nome? Falei, o que é isso? Eu, na polícia, ainda não conhecia o programa. E ele olhou e falou assim, cara, é a tua cara. Vai lá contar a tua história de vida, a gente conversa com os jovens, nas escolas, em qualquer lugar que eles convidam, a gente está lá. E, em tempo, o papo de responsa foi lotado na delegacia de combate às drogas. Hoje a gente está na academia de polícia, muito mais conveniente, muito mais coerente. O papo de responsa está na academia, né, na educação, mas na época ele fazia parte da Decode. E aí eu fiquei olhando para a cara dele e falei assim, saí da escola há muito tempo, não sou professora mais não. Não quero saber, não vou. E ele, pô, cara, vamos, é a tua cara, tu vai bater papo com a galera, não sei o quê. Eu falei, não quero. Ele, pô, galera, e a gente estava na delegacia, né? Tinha um monte de meninos e meninas presas. Correto é apreendido, porque menor não é preso, mas se a gente parar para pensar, eles estavam algemados, vieram de viatura, vão para um lugar que tem 7 metros de altura de muro e um cara de fuzil que não deixa você sair de lá. Então, para mim, está preso pra caramba. O nome correto é apreendido para menores. E aí tinha meninos e meninas apreendidos, algemados no chão da delegacia. A cela lotada, era 12DP em Copacabana, uma central de flagrante que toda hora é uma movimentação grande. E ele falou, aí, ó, galera tudo vacilando, cara. Vamos chegar neles antes deles pararem aqui. Ver a história, como é que teu irmão tá. Teu irmão, se tivesse tido uma ideia lá atrás. Falei, deixa eles vacilando que vão parar na ponta do meu fuzil. E aí ele me olha, né, e fala, me dá um sermão. Olha de onde tu vem. É isso que você quer para a galera? Quantos amigos tu já perdeu no tráfico? Não sei o quê. Blá, blá, blá. Vamos num papo comigo. E aí eu vou num papo com ele de ouvinte. Eu não era papo de responsa. Né? E aí eu fui num papo, sentadinha no cantinho, de roupa comum. Né? A Polícia Civil ela não usa esse fardamento, esse uniforme. Roupa comum, distintivo, pistolinha. Sentei lá no cantinho. E ele todo papo de responsa lá. E ele começa o papo. Eles são muito corajosos. Eu ainda nem tenho essa audácia deles, mas eles começam um papo se apresentando e fazendo a seguinte pergunta. O que vocês acham da polícia? Eu não estou perguntando para vocês, não. Ele perguntou lá. E aí, quando ele mandou o que vocês acham da polícia, geralmente as pessoas não querem falar da polícia para a polícia armada. Né? Aí fica assim, ó. Mas nesse dia, era uma escola estadual de ensino médio, lá em Niterói. E aí, nesse dia, imediatamente a menina fez assim, ó. Aí ele, fala, querida. E ele era um cara grande, assim, né? Negão, fortão, grande. Ela, para mim, vocês são uma cambada de filho da pi. Se eu pudesse, eu te matava com minhas próprias mãos. Ah, eu não era papo de responsa, né? Eu tinha uma pistola, olhei para a cara dela, abusadona, hein? Fiquei olhando assim. E aí ela... bancando, né? Ele vai andando na direção dela. Falei, caramba, falei nada não, mas fiquei olhando assim, né? Eu falei, que garota abusada. Ele andando na direção dela, e eu mandando vibração assim, tira ela da sala, pega pelo braço para servir de exemplo, né? Falei não, mas fiquei, tipo, ele chega perto dela, pertinho, e fala assim, ó, obrigada pela tua coragem. Falei, caramba, tá frouxão, cara. Ele era o brabo do blindado, o policial que... Falei, que cara frouxo, quer matar a gente. Aí ele foi, olhou, volta e começa a explicar o seguinte para ela. Você tem muita razão no que você está falando. Dentro da polícia tem muita corrupção, truculência, violência, roubo. Tudo isso. Quebra de regras, mal educado, tem tudo isso. Mas eu não vim de Marte. Eu não vim de Plutão. Nós, policiais, não nascemos bebezinho de pistola e de farda. Nós, policiais, viemos da sociedade. Eu, particularmente, vim de uma cadeira de uma escola pública a vida inteira, como vocês, né? Uma sociedade que é suja, bandida, corrupta, truculenta, violenta. Uma sociedade que quer 2 tipos de polícia. Porque quando você está com o seu beckzinho, você quer encontrar o policial do jeitinho. Quando você está com o IPVA atrasado, você quer encontrar o policial do jeitinho. Mas, se meterem uma pistola na tua cara, levarem teu carro, teu celular,
invadirem tua casa, abusar da tua mãe, tua irmã, matarem alguém, você quer a polícia que funciona. Pô. A polícia que descobre, a polícia CSI, a polícia que dá resultado. Enquanto nós, como sociedade, quisermos 2 tipos de polícia, a gente vai ter a polícia que merece. Quando ele explica isso para ela, minha cabeça faz... Puf. Essa menina, no final, estava chorando, pedindo ajuda. Ela era namorada de um traficante de uma comunidade do Cavalão. E ela estava gostando de um outro menino da escola, já tinha sofrido uma represália, tinham raspado a cabeça dela. Porque é assim que funciona, a gente sabe. Ela não pode namorar outra. O garoto não era do tráfico, mas o garoto era de uma comunidade de facção rival. E ela queria sair. Ela pode sair? Não na hora que ela quer. E, no final, ela estava pedindo ajuda, gente. Bom, ali eu entendi que, se as armas fossem funcionar, o tiro, porrada e bomba, já teria resolvido há muito tempo. Não que não seja necessário, hoje ainda é muito necessário. Mas não é por aí que a gente resolve. Foi onde eu decidi dar as mãos à educação, dar as mãos a vocês, estar disponível para ajudar. E até hoje eu estou batendo papo com a galera. É lógico que nós somos policiais, a gente anda armado, é o nosso instrumento de trabalho, a gente anda numa viatura. Queria eu poder usar apito e cacetete. Eu fui num país que o policial mais bem armado usava cacetete. E aí eu olhei, né? Eu falei, caramba, como é que funciona isso? E ele falou, deve ser assim. Me acompanha. O cara estava lá criando uma confusão. Eu fiquei imaginando eu entrando no chapadão de apito e cacetete. Apito, meu irmão, vem comigo que tu tá de pistola, não pode usar essa pistola aí, não. Então, não dá. Então, a gente usa arma, a gente precisa usar arma. Porém, eu entendo que, nesse bate-papo, a gente vai se entender e vamos fazer vocês pensarem. Esse é o nosso maior objetivo. Pensarem onde vocês querem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Esse é o nosso pedido. Como a Mari terminou muito bem, nosso desejo é que vocês cuidem-se. Cuidem-se. Não entrega a tua vida de bandeja, como meu irmão entregou. Entregou de bandeja. Foi uma escolha dele. Minha mãe muito presente, sempre. E ele fez uma escolha errada. Não entrega o teu futuro de bandeja para uma galera que quer mais é que você continue onde você está. É uma galera que está no poder, mas que quer passar o poder para o filho dele. Muitos são os verdadeiros bandidos, os verdadeiros traficantes. Não é o dono da tua favela. Ele não é dono nem do umbigo dele. Porque ele não pode pegar um avião e viajar a hora que ele quiser. Ele não pode nem ir à praia a hora que ele quiser. O verdadeiro bandido, o verdadeiro traficante fala línguas, anda de jatinho e de iate. O verdadeiro traficante mora nas coberturas. Tem alguns em Brasília, tem alguns espalhados pelo país. O verdadeiro bandido, o verdadeiro traficante, pode separar a melhor maconha e o melhor pó para o filho dele. Mas ele não faz isso, não. O filho dele estuda na Suécia, na Irlanda. O filho dele passa férias na Disney. O filho dos outros fuma baseado e dá dinheiro para ele. É para isso que ele acha. E o meu pedido hoje é não entrega de bandeja para eles. Pô. Pensa onde vocês querem estar. Hoje a minha vida mudou. Hoje eu tenho uma vida confortável. Ralo muito por isso. Não é só pela polícia. Eu trabalho fora da polícia. Mas tenho uma vida confortável. Moro onde eu quero. Tenho o carro que eu quero. Posso viajar. Nem tanto para onde eu quero, mas porque eu não tenho tempo também. Mas posso escolher o país que eu quero conhecer. Isso há uns anos atrás, estava passando fome, pô. Oi. A gente pode fazer, pode chegar onde quiser. Fique à vontade. Deixa a musiquinha. Mais uma vez, cuidem-se. Sejam os melhores que vocês puderem ser. Que quando a gente o ter vem de consequência. O maior privilégio falar com vocês. Acho que muitos podem compreender a minha realidade, o que eu vivi. Pais presentes aqui, parabéns.
Parabéns, porque para estar por aqui, seus filhos aqui, vocês são guerreiros pra caramba, e eu sei muito bem disso. Parabéns a vocês que estão aqui por vontade, não só pelo pai obrigar, entender que isso aqui é a mudança de vocês. Eu entendi isso muito nova, e por isso que hoje eu estou colhendo meus frutos. O meu irmão não entendeu isso, hoje ele está limpo há 3 anos, mas passou 20 anos escravo da cocaína. Hoje, 3 anos, ele está começando a vida. Há 3 anos. Eu não subemprego, não fez uma faculdade, trabalha em emprego de limpeza, não tem desmérito nenhum, indignidade nenhum em você trabalhar num lugar desse. Eu trabalhei muitas vezes em limpeza, em serviço, mas vocês podem ir muito além, muito além. Ele, com quase 40 anos, está começando a vida dele. Foi uma escolha dele, está pagando o preço. A gente costuma dizer, a gente não impõe nada a vocês. Vocês são livres para fazer o que vocês quiserem. Mas toda escolha está presa e amarrada a uma consequência. Façam as melhores escolhas. O que a gente pode fazer é dar o papo. A responsa é de vocês. Obrigada. Passar aqui agora a palavra para o Fábio. Tem umas palavras aqui a dizer a vocês. Bom dia a todos. Eu não sou bom de falar de improviso, então eu anotei aqui a minha cola, certo? Realmente o que ela falou, a menina. A nossa profissão é muito, muito difícil. Eu também sou policial, como eles, sou da Polícia Militar. A minha carreira foi toda no BOP e no Batalhão de Choque. E realmente, só quem está naquela guerra, só quem está naquele dia a dia, sabe exatamente como é ruim a gente deparar com algumas situações e ver jovens, adolescentes, pessoas da idade de vocês, mortas. Isso é muito ruim. Porque quando a gente está na guerra, tem um cara do outro lado atirando em você. E está você desse lado de cá com seus amigos. Você quer defendê-los a qualquer custo. E quando você chega lá, às vezes não é aquele cara que você imaginou. É um garoto. Aí você olha e fala assim, meu Deus, um garoto. E não é só um garoto, são vários garotos de 14, 15, 16, 25 anos de idade. Então, acho que nunca ninguém parou para... Eu nunca ouvi ninguém comentar isso. Mas se a gente pegar aí de uns 10, 20 anos, 30 anos, e você for somar a quantidade de gente que morre nessa guerra, são inúmeros, centenas, milhares de trabalhadores que poderiam fazer do Brasil um país muito melhor, mas que foram desperdiçados. Okay? São talentos em diversas profissões, engenharia, médico, um policial bom, um esportista, talvez, quem sabe, que foram mortos na guerra. Tá? Então, a gente viu isso tudo acontecer, a gente vivenciou isso tudo, e então, por isso que a gente quer ajudar aqui o projeto, porque o que a gente puder fazer para realmente afastar, retirar esses jovens de uma vida ruim, a gente vai fazer. Então, o que eu puder fazer enquanto eu estiver aqui, eu vou ajudar. Então, a gente conseguiu uma palestra na Marinha, conseguimos a palestra na Polícia Militar, lá da psicóloga, estamos conseguindo agora para setembro uma palestra da Aeronáutica, e o que a gente puder mais fazer para ajudar, a gente vai fazer, porque se existem pessoas que não acreditam nisso, são com certeza aquelas que não vivenciaram essa guerra. Tá? Então, eu vou iniciar a minha curta fala dessa maneira, que só quem esteve lá sabe exatamente como é ruim e sabe exatamente o que fazer para que isso não aconteça ou pare de acontecer. Ok? Vamos lá. Eu gostei do que ele falou. Qual é o teu nome, cara? Você mesmo. Doutor, delegado
Alan. O Alan teve muita disposição em falar, ok? O exército americano, ele tem uma força, um ramo dele, que são os Rangers, né? São como se fossem as operações especiais, um pequeno ramo de operações especiais do Exército. E eles têm um lema muito interessante, né? Que é um lema que pode ser para qualquer um de vocês aqui, qualquer um de nós. Seja tudo o que você pode ser. O que você quer ser? Seja tudo o que você pode ser. O que você quer ser? Isso. Seja tudo o que você pode ser. Então, esse é o lema dos Rangers. Seja tudo o que você pode ser. E é um dedo apontado. É um recrutamento que eles fazem, né, nos Estados Unidos. Então, está lá o dedão para o cara assim, ó, seja tudo o que você pode ser. Porque os Rangers, eles são as operações especiais lá do Exército. Você tem o Exército no ramo normal e tem os caras que são as operações especiais. E tem lá o dedão apontado para o cara. Seja tudo o que você pode ser. Então, sejam tudo o que vocês podem ser. Delegado, professor de educação física, advogado, engenheiro, médico, policial. E não esperem ajuda do governo para isso. Não esperem ajuda de ninguém. Corram atrás do prejuízo de vocês, né? Não sejamos acomodados. Vocês têm que correr atrás do prejuízo de vocês. Não estou conseguindo estudar. O que você faz de meia-noite às 6? Hein? O que você faz de meia-noite às 6? De meia-noite às 6 da manhã. Então passa a ficar acordado para estudar. Então, exatamente. Isso quem falou para mim foi o meu comandante de companhia lá há 30 anos atrás na ESP, onde eu me formei. O que vocês fazem? Não tem tempo de estudar? O que você faz de meia-noite às 6? A gente dorme, então passa a estudar, para ter melhores notas. Tá? Não dependam da ajuda de ninguém. Ok? Eu vou terminar aqui com uma passagem aqui também bastante interessante. Tem um oficial da Marinha americana, já está aposentado, ele é também das operações especiais, ele foi Navy SEALs, que é o ramo das operações especiais da Marinha. O nome dele é William McHaven. Ele tem um discurso muito legal e tem um livro também, que é bem baratinho. O nome do livro é Arrume a Sua Cama. Então ele fala o seguinte, se você quer mudar o mundo, começa pelas pequenas coisas. Começa arrumando a sua cama. Acorda, em vez de deixar você... Qual é o seu nome? Então, em vez de você, se você não arruma a sua cama, em vez de você pedir para sua mãe arrumar a sua cama, arruma você a sua cama. Então, todo dia de manhã você levanta para vir trabalhar aqui na PGE e arruma a tua cama. Coloca ela bem esticada. A ponto de você jogar uma moeda para o alto, ela bater e quicar 2, 3 vezes. Tá? Que era o que a gente era cobrado lá na ESF. A gente arrumava a nossa cama todo dia. E se chegasse lá a cama, o cara jogasse a moeda, caísse, não quicasse, ele desarrumava a tua cama e fazia do nosso quarto lá, um pandemônio. Então arruma a sua cama. De manhã acordou, arruma a sua cama. E vai trabalhar. Se o seu dia foi ruim, se o seu dia foi péssimo, se a Sabrina te deu um esporro, se o teu lanche caiu no chão, se você tomou um tombo aqui na PGE e se machucou todo, e se deu tudo errado, se está chovendo e você se molhou porque você não trouxe o guarda-chuva, e se você fez sinal para o ônibus e o ônibus não parou, pelo contrário, ele passou na poça d'água e te molhou mais ainda, quando você chegar em casa, você pelo menos vai ter o quê? Hein? A tua cama vai estar arrumada. Para você deitar, descansar e no outro dia você vir aqui trabalhar com mais disposição para tentar mudar o mundo a partir da mudança da tua vida. Ok? Então, esse é o recado que eu falo também, deixar aqui para finalizar. Vocês querem mudar o mundo? Mudem a vida de vocês e arrumem a sua cama, que é o primeiro passo para vocês terem uma vida melhor. Ok? Obrigado. Beto. Natan não tem cama, não é? Aí, Fábio, nem cama tem. Quem é o Natan aí que não tem cama? Dorme no chão, filho? Dorme no sofá? Por que eles estão dizendo que você não tem cama? Só zoação, né? Entendi. Davi, deu ruim agora, né? Vai ter que arrumar a cama agora. Tua mãe aí do lado. Vai sempre lembrar do Fábio. Andando a arrumar. Viu o dedão dele apontado? Arruma a tua cama.
Bom dia, gente. Fiquei aqui pensando, muito inspirado nas falas que me antecederam, né? Assim, de que forma eu poderia começar essa nossa conversa, né? Assim, na verdade, a minha participação, né? E vou pegar um pouco de inspiração de cada uma das falas anteriores, né? Para a gente pensar juntos, depois passar a palavra para vocês, para a gente conversar um pouco, né? Mas eu me lembro de estar participando de um debate sobre drogas, e era na Biblioteca Parque, aqui na Presidente Vargas, e tinha uma galera de comunidades, né, assim, de favelas, como a Érica gosta de dizer. Eu também gosto, na verdade. E aí, de repente, a gente está naquela conversa toda sobre drogas, uma conversa que estava se aprofundando, sem hipocrisia, sem mentiras, demagogias, né, uma conversa muito franca. E, de repente, uma mãe olhou, parou tudo, essa mãe, e falou assim: Beto, eu sou lá do Manguinhos. Tem alguém de Manguinhos aí? Não. Ela falou: Beto, sou lá do Manguinhos. Sabe o que acontece? A minha comunidade, ela é terrível. Ela é cercada de droga, de tráfico. Eu sou uma mãe solteira, assim, sozinha, né? Então sou eu e os meus 2 filhos. E eu quero te dizer uma coisa, assim, eu nunca abri mão de dizer não para os meus filhos. E ela gritava isso, assim, ela foi aumentando o tom de voz e foi dizendo: eu não abro mão de dizer não para os meus filhos. Eu não abro mão de dizer não para os meus filhos. A gente tem andado por escolas no Brasil todo, especialmente no estado do Rio de Janeiro, mas a gente tem recebido muitos convites de outros estados para estar, né, no ambiente da educação, junto com a segurança, nesses ambientes escolares. E a gente tem visto cada vez mais o ambiente das escolas muito sozinhas, né? E a gente percebe claramente quem está cumprindo medida socioeducativa e quem está no sistema penitenciário, o perfil desses homens e meninos e meninas e mulheres. Então a gente percebe claramente que a imensa maioria daqueles homens e mulheres, meninos e meninas, eles têm uma cor de pele muito parecida com a de vocês, a imensa maioria é negra ou descendente de nordestino, com baixíssima escolaridade, sem religião, de família fragmentada, e num ambiente de vulnerabilidade social, de favelas e tal. E isso deve dizer para a gente alguma coisa. Isso deve dizer para a gente alguma coisa. Quando o Fábio traduz para vocês, né, que o escopo é um coronel da Polícia Militar, que tem uma carreira toda feita em cima de 2 batalhões, que são extremamente operacionais no nosso estado, que é o Batalhão de Operações Especiais, que é o BOP, e o de Choque, que a gente tem até um amigo em comum que está por lá agora, comandando, é uma carreira construída certamente há muito treinamento, há muito suor, mas também há muitas reflexões. E dessas reflexões, e aí o Fábio faz o recorte, né? Eu imagino que tem inúmeras outras reflexões, de quantos corpos a gente viu tombarem em chãos que a gente pisou. Quantos corpos vocês viram tombados em chãos que vocês pisaram? Ontem a gente fez o lançamento de um filme, Sabrina, que é o Relatos do Front. A gente exibiu logo ali aqui. Sugeriria que a gente exibisse o Relatos do Front aqui, se você topar. O Batista, inclusive, participa com o depoimento, Fábio, do Relatos. E a gente tem, no recorte do filme, inúmeras vozes. Então, a gente tem a voz da Polícia Militar, da Polícia Civil, a gente tem a voz das mães que perderam seus filhos a partir da lógica dos seus filhos entrarem no tráfico e serem mortos, não só pela polícia, mas também pelas facções rivais e pelas próprias facções. A gente tem relatos de esposa de policial, a gente tem relato de mãe de policial que também morreu, relato de historiadores, antropólogos, sociólogos. É um filme que tem um recorte muito amplo do que a gente chama de segurança pública. E a verdade é uma só, assim, eu não conheço, e a Érica fala um pouco sobre isso, nenhum grande traficante desse que ficou reconhecido, né, assim, ganhou o seu nome, né, visibilidade nos jornais, que não esteja morto, que não tenha ido preso, e alguns deles, inclusive, que não estão de cadeira de rodas. Assim, eu não conheço. A gente chama de triplo C, né, que é o futuro de quem faz esse tipo de escolha, é a cadeira de rodas, a cadeia ou o cemitério. E a maior parte deles, inclusive, sequer sabe que cemitério escreve com C. Tamanha baixíssima escolaridade desses homens e mulheres que, por vezes, fazem essa escolha. Eu estou dizendo isso porque eu não consigo ver vencedores nessa história que a gente está vivendo.
Eu não consigo ver assim. Do meu concurso, eu enterrei 10 policiais que entraram junto comigo. Eu enterrei muito mais policiais e fui conversar com a mãe de todos esses policiais. Quantos meninos das nossas comunidades nós enterramos? Quantos? E é curioso, porque mata-se um policial e vem mais policiais, não é? Mata-se bandidos, marginais, vagabundos, como diz na gíria. Não vem mais também? E vem mais, assim. O que melhorou efetivamente nos últimos anos? Né? E a gente precisa se perguntar sobre isso. E decidir que a gente precisa interromper esse ciclo. Na minha segunda operação policial, morreram 3 meninos. Um tinha 16, que faz parte disso que o Fábio falou. Quando você se depara com aquilo que se chama de inimigo, tu vai ver que teu inimigo é uma criança. Que nem sabe por que ele está segurando uma arma. Ele não sabe. E olha que a gente conversa com a galera que a gente prende, né? E, diferentemente do que se imagina, as conversas, por vezes, são até muito interessantes no nosso pensamento. Você conversa com quem você prende, o cara conversa contigo, você conversa com ele. E se você for perguntar a fundo, por que dessa parada? Ele não sabe dizer. Ele vai dizer assim, não, porque minha mãe tinha dificuldade, não, porque eu acabei sendo levado, não, porque a influência dos amigos e tudo. Mas não tem uma razão efetiva, não tem um propósito que faça sentido. No final é tudo um bando de desculpa. E o que a gente vê claramente é que isso não é uma história que é um ciclo absolutamente vicioso, que aparentemente não tem fim, a não ser que a gente decida que vai ter fim. E aí, assim, já tive aqui algumas vezes, né, e olho para o rosto de vocês, alguns eu fico imaginando, é apenas uma especulação, uma imaginação, estão ali no limiar. Porque qual é o sonho, no final das contas? E a gente brincou sobre isso aqui. Qual o sonho? E eu ouvi da voz, né, do advogado, do Alain, né, que é ser delegado de polícia, ou da professora de educação física, mas tem muita gente que o sonho é só ter uma motinha. O moleque quer ter uma motinha. E a menina? Andar na garupa da motinha. Isso lá é sonho, né? Porque quando a gente fala de sonho, tu tem que querer ser delegado, tu tem que querer ser advogado, tu tem que querer ser... Isso é sonho. E aí a Mari instiga, fala assim, mas o que você está fazendo para isso? Né? Qual o próximo passo que você vai dar? Ela fala, pô, eu já entendi que eu preciso ir para a faculdade. E não pode ser qualquer uma. Tu não pode, para ser delegado de polícia, tu não pode fazer educação física. Você tem que fazer direito. Né? Então, já traçou. Tem uma galera que olha para lá, como o Alain, e fala assim, eu quero ser delegado. Ele já entendeu. E tem uma galera que olha para lá e fala assim, não vou não, que lá é muito longe. Tem uma galera que vê o distintivo, que vê as estrelas que um coronel coloca e não valoriza o processo. Tem gente que olha para o atleta e esquece que ele treinou 14 anos, 12 anos, 10 anos para botar aquela medalha de ouro no peito. 12 horas por dia. E fica parecendo que isso é fácil. Não é fácil. Não tem absolutamente nada que não venha com um esforço gigantesco. E não tem nada, e assim, com a ajuda das famílias, eu fiquei muito interessado em saber, eu imagino que uma boa parte das famílias não esteja presente, por inúmeras razões, não é por um abandono, necessariamente, ou por alguma coisa, mas fico muito feliz de ver que muitos dos pais, avós, às vezes tias, né, irmãs e tal, estão aqui, porque faz diferença no processo. Faz diferença no processo. Mas isso não impede. Se você tem uma madrasta, um padrasto, se a tua família tem 5, 6, 7 irmãos de pais diferentes, essa parada é uma decisão tua. As oportunidades são fundamentais, mas o que faz a diferença são as escolhas. E nesse caso, se vocês estão passando por um programa como esse aqui da FIA, em sintonia com uma das casas mais importantes do nosso Estado, que é a Procuradoria-Geral do Estado, vocês não podem dizer que vocês não tiveram oportunidade. Vocês não podem dizer isso. Porque é uma covardia com uma centena de homens e mulheres que estão trabalhando para que vocês possam ter a oportunidade de vivenciar uma casa como essa. E de olhar o mundo a partir de uma outra perspectiva. Tem uma galera que está dentro de Manguinhos, do Jacaré, na Vila Kennedy, na Aliança, que acha que o mundo é a Vila Aliança. Eu gravei um programa dentro do Complexo do Alemão, morei uma semana dentro do Complexo do Alemão, e eu perguntava para inúmeros moradores do Complexo do Alemão se eles se sentiam moradores do Rio de Janeiro.
E a imensa maioria dizia assim, não, eu sou morador do complexo. Tem uma galera que está na CDD hoje, meninos como vocês que nunca foram à praia. Estão no envolvimento com crime, aí daqui a pouco vai à praia como? Porque tem 2 grandes valores que a gente carrega na nossa vida. O mais fundamental é a vida. É a vida. Sem ela, zero, né? Assim, acabou. E o outro, qual é? Liberdade. Liberdade. Aí a gente se depara com inúmeros bandidos, que no vulgar da atividade policial a gente chama de vagabundo. Aí fala assim, vem cá, qual foi? Né? Aí fala, não, eu dono. Dono? Dono sou eu do meu nariz, que vim aqui porque quis. A gente recebeu o convite, eu poderia ter dito, não posso nessa data, não vou nesse horário, eu não vou. Mas eu, né, a partir do convite, de toda essa energia, eu falo assim, não, vou embora. Dona é a mãe do Davi, que vai ter que arrumar a cama. Lamento, Davizinho. Vai ter que arrumar a cama a partir de agora com o dedo apontado. Seja o seu melhor. Seja o seu melhor. E acabou. Seja tudo o que você pode ser. E por que está dizendo seja tudo o que você pode ser? Porque a gente tem uma potência a ser alcançada. Quem está aqui nesse cenário, assim, bem em cima da nossa cabeça, viajando de helicóptero. Tem gente que viaja de helicóptero, não tem? Tem uma galera que tem barco, não tem? Que come um camarãozão gigante numa baía dessa de Anga. Não tem gente que é assim? Convida a gente para a festa? Claro que convida. Para limpar. Para varrer. Há algum problema em varrer, como a Érica disse? Há alguma indignidade? Zero problema. Zero indignidade em você trabalhar no serviço de... Zero. Mas se você pode mais, se você está jogando fora a tua potência, que é isso que o Fábio está falando, qual é o teu tamanho, qual é a tua potência. E quem está aqui, eu não estou falando mal de quem é rico, ou da elite, não é nada disso não, mas eu estou aqui muito privilegiado, para que eu vou me importar? Está tudo bem, o que faz a presença da Mari faz toda a diferença. Porque ela está confortavelmente, como ela disse, muito bem, confortável financeiramente, confortável na sua profissão, na sua perspectiva de futuro, mas isso não a preenche. E aí tem uma velha história, que é quase uma lenda urbana, que dizia o seguinte, 2 filhos foram criados. Tem um bebê aí? Que legal, um bebezinho. Ah, que linda. Seja bem-vinda. E a gente está trabalhando para ela ter uma sociedade melhor. Né? Tomara. Bebê. Não está simples, né? E aí essa lenda urbana é que ela está conversando com a gente já. Né? E aí tem uma lenda urbana que dizia o seguinte, 2 filhos criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe. A mãe muito trabalhadora, isso é realidade da maior parte das nossas famílias do nosso país. Tem uma boa parte das nossas famílias que é conduzida pelas mulheres, não só porque as mulheres é que têm um emprego, mas por vezes os maridos, né, abandonaram, sumiram, foram presos, enfim, tem uma série de cenários. Mas esses 2 filhos tinham pai e mãe juntos e o pai era alcoólatra. O pai perdeu o emprego, entrou no vício do álcool, não é uma situação incomum. E nessa decadência, nesse processo de decadência, ao invés do marido se juntar com a família e tentar dar a volta por cima, ele se mete no álcool e começa a agredir a mãe. E agredir a mãe não é uma cena incomum, infelizmente. Então ele passa a ser muito violento, as crianças assistindo aquilo tudo, ele passa a ser violento com as crianças. Os meninos foram crescendo e um dos filhos se tornou alcoólatra e o outro se tornou juiz. Não se tornou juiz de futebol. Se tornou juiz de direito, que é uma carreira uma das mais difíceis que tem. E aí foi perguntado aos 2 irmãos. E perguntaram para o irmão que tinha se tornado alcoólatra, falou, por que você acha que você se tornou alcoólatra? Ele falou, olha, eu sofria muita violência na minha casa, meu pai me batia muito na minha mãe, ele perdeu o emprego, depois disso ele nunca mais conseguiu se recuperar, se tornou um alcoólatra e eu me tornei alcoólatra, eu acho, por conta disso. E aí foram perguntar para o juiz, por que você acha que você se tornou juiz? Ele falou, olha, eu tive uma infância muito difícil. Meu pai batia na gente, batia na minha mãe. Ele perdeu o emprego, se tornou alcoólatra muito cedo e eu me tornei juiz por causa disso.
A Érica trouxe esse exemplo que é da casa dela. E cada um de nós deve ter. Se for perguntar nas nossas favelas, para as famílias das nossas favelas, para as mães das nossas favelas, se elas gostariam que o álcool fosse liberado, o tabaco fosse liberado, pergunta, vamos fazer uma pesquisa. Será que elas gostariam de fato que o álcool fosse liberado da forma como é liberado? As mães. Porque são as mães que estão nas filas da medida socioeducativa. Porque são as mães que estão na fila do sistema penitenciário. Ou eu estou errado? E aí no final o que tu faz? Porque é a mãe que diz assim, Deus te abençoe. Né? E bênção de mãe é um negócio poderosíssimo. Não tem bênção igual de mãe e de vó. E a mãe diz assim, Deus te abençoe, Davi. Cuidado, meu filho. Eu te amo. A mãe diz isso. E às vezes não diz com as palavras, não. Às vezes diz saindo 5:30 da manhã para trabalhar e voltando 7 horas da noite. Ela está te dizendo, eu te amo. Porque você não diz eu te amo só com as palavras. Aliás, dizer eu te amo hoje com as palavras é até muito fácil. Quero ver dizer com as atitudes. E ela, quando sai de casa com aquela marmita debaixo do braço, quando ela vai limpar a casa de alguém, ou quando ela vai trabalhar em algum emprego que ela tenha, que é o que pode acontecer na maior parte das vezes, ela está te dizendo, eu estou indo, ela não está indo só por ela. Ela está indo, às vezes, por um núcleo familiar muito maior do que o dela. Para passar por isso aí, para ser maltratado muitas vezes, né, para não ser respeitado, para ser invisível em determinados empregos, onde ninguém vai dar bom dia para ela. E ela muito dificilmente vai dividir isso com vocês. Porque os pais não dividem as agruras que eles passam para trazer a gente até aqui. Mas alguém trouxe vocês até aqui. Porque o ser humano, essa nossa espécie, se jogada num canto ali, depois que a mãe dá a luz, e ninguém cuidar, a gente não sobrevive. Mas na imensa maioria da faixa etária de vocês, o que acontece? Ingratidão. Talvez um dos piores defeitos humanos. Porque para você chegar até aqui, calçando esse tênis, vestindo essa camisa, tendo às vezes um relógio, ou tendo colocado uma bermuda no corpo, alguém precisou fazer isso por você. Alguém trocou fralda, alguém levou na fila do hospital, alguém matriculou na escola, alguém quando você estava dormindo, estava te orando, rezando, você dormindo, e falando assim, dá juízo na cabeça dessa menina. Dá um melhor futuro para esse menino. E aí o que você faz? Você prefere ouvir a rua. Como se na hora que deu tudo ruim, tu fosse ligar para esses meninos e meninas que cercam vocês, fossem eles que fossem lá. Ou será que quem vai lá é tua mãe? Porque pela nossa experiência, quando dá tudo ruim, é a tua mãe que está lá. E quando dá tudo bom, que é o que a gente torce pra caramba, tua mãe na padaria vai dizer, minha filha, professora de educação física, nunca falou com padeiro, mas a filha passou na UERJ. A filha foi fazer PUC. A filha saiu daquele lugar que ela não queria que ela tivesse, foi para um outro lugar. Foi a primeira na família a fazer universidade. Tá a mãe na esquina falando com o cobrador do ônibus. O motorista parou, ela falou, você não sabe. Minha filha virou professora. E se tudo der ruim, são elas que vão estar lá. E aí o que tu faz? Tu ouve a rua. Tu ouve a Falciane. Pô, qual é? Pô? Qual é? Se liga, pô. Se liga. Porque é o seguinte, as nossas carreiras nós já fizemos. E a minha mãe, se tu quer saber, minha mãe inventou o drone. Minha mãe usava um tamanco, que é um chinelo de madeira. E eu fazia besteira pra caramba, que é moleque faz besteira, né? Isso eu não era mal educado. Eu não era ingrato, mas eu era moleque. Então, quando minha mãe me olhava, meu pai me olhava, o que aconteceu? Eu parava. Parava na hora. Minha mãe olhava, falei, fiz merda. Né? Ih, tá filmando. Ih, cara. Né? Fiz besteira, parava, virava um abajur. Né? Minha mãe me olhou, meu pai me olhou.
Se eu pudesse, eu no abajur metendo o pé. E quando eu podia meter o pé, eu fazia a primeira curva e falava assim, pô, deu certo. Quando eu virava a segunda curva, eu dava até careta para minha mãe. Daqui a pouco vinha aquele tamanco, tá ligado? Minha mãe inventou o drone. Meu irmão, aquele tamanco me perseguia. E não era um só. E você quer saber legal? Não tem nenhum trauma. Hoje em dia, a mãe, o pai, olha, grita, bota de castigo, bate, chega na escola e fala assim, não sei mais o que fazer com Alain. Minha mãe chegar na escola para dizer que não sabe mais o que fazer com Beto, isso era impossível minha mãe fazer isso. Minha mãe sabe o que fazer comigo até hoje, se quer saber. Então a minha vara de goiaba que não quebra nunca aquela desgraça. Meu irmão, que ela pode bater do jeito que for, que aquilo não quebra, meu. Né? Vara de goiaba é um negócio que foi o diabo que inventou. Né? Né? Agora, se você me perguntasse aí, Beato, foi toda essa trajetória, porque eu venho de uma família pobre pra caramba, e talvez alguns de vocês compreendam isso, pobre pra caramba, do norte do nosso país. Meus pais vêm do Belém do Pará, migraram para o Rio de Janeiro. Uma família pobre. E foi a decisão dos meus pais que deram a mim e aos meus irmãos uma oportunidade completamente diferente. Foi a decisão deles de estudar e trabalhar uma vida inteira. E o meu pai estuda e trabalha até hoje. Que deram a mim e aos meus irmãos uma oportunidade completamente diferente. E eu acho que até por isso que eu não consigo respeitar quem tem a oportunidade de trabalhar e não trabalha. Quem tem a oportunidade de estudar e não estuda. Qual é a nossa outra opção? Porque a outra opção, ela leva para a cadeia, para o cemitério ou para a cadeira de rodas. Eu quero isso. Então não tem outra opção. Eu tenho que estudar e trabalhar. E eu, particularmente, trabalhava num material de construção. E se for pegar a história de cada um aqui, não é uma história de toma aqui, veio. É uma história de luta, de processo. Não se torna coronel se você não entra fazendo uma prova dificílima e não se torna cadete, aspirante, né? E tem uma lógica de processo. Mas você olha as estrelas todas no ombro desse homem e fala assim, daquela mulher, e fala, mas não valoriza o processo. E o processo precisa ser vivido por cada um. É uma opção individual. E aí, se vocês tiverem que, obviamente, pensar em valorizar alguém, olha para o lado aí, Davi. Cada um de vocês, né, que tem nesse exato momento aqui o referencial de família, mas que eu tenho certeza tem o referencial na cabeça de uma avó, de uma mãe, de uma tia, às vezes de uma vizinha de frente, que é mais cachorro que a tua própria mãe, te vigiando. Pensa nela, pô. Porque eu sei o que a gente já conversou sobre isso, mas é bom sempre repetir. Bandido que é bandido que está na favela, quer o filho dele na boca de fumo? Junto com ele? Quer o filho dele fumando baseadinho junto com ele? Mas quer o filho de quem? Qual é a marionete? Quer vocês, pô. Quer vocês, pô. E está fazendo sentido isso? Olha para o lado, vê quem está na boca, que está tirando aquela onda de chinela havaiana. Aí daqui a pouco, com o pé rosto, com medo da própria facção, porque tem, não tem? Tem medo da facção rival, do polícia honesto, do polícia corrupto. Ou não? Maneirão, né? Liberdade. Vê na cadeia, pô. Cadeia ruim para homem, imagina para moleque. Cadeia difícil para homem. Para mulher. Imagina para menina. Imagina para moleque. Aí tira onda, o referencial, caô, pô. Caô. Não conheço um bandido com quem eu tenha conversado, que tenha tirado cadeia, que olhe para trás e fala assim, pô, melhor fase da minha vida. A troco de quê? Descartável. Descartável. E não tem a mínima possibilidade de a gente mudar essa história, desse ciclo absolutamente vicioso no qual todos nós estamos inseridos, das balas achadas, das balas perdidas, dos tiros dos fuzis dos policiais, dos tiros dos fuzis dos bandidos, se a gente não tomar essa decisão. Eu estou cansado, exausto, de ver meninos com a cara de vocês, meninas com o rosto de vocês, que a gente apreende,
que a gente prende, né, no sistema penitenciário, ou que estão com seus corpos estendidos e o sangue jorrando. Estou cansado de ver mãe chorando em cima de corpo de filho. Quantas vezes vocês assistiram isso? Quantas vezes vocês assistiram mãe debruçada no chão, de joelho, chorando a morte dos seus filhos? Quantas vezes? Até quando? Essa é uma decisão só nossa, que tem a ver com a procuradoria, com o sistema de justiça criminal, tribunal de justiça, polícias, defensoria, advogados. É só a nossa mão. Vocês precisam tomar a decisão de abraçar o sonho de vocês, o futuro de vocês, e reconhecer aquelas pessoas que trouxeram vocês até aqui. Não precisa de coragem para fumar um baseadinho, não precisa de coragem para estar na boca de fumo, não precisa de coragem para sacanear professor em sala de aula, para ser desrespeitoso com o professor em sala de aula, não precisa de coragem para mentir para pai e mãe, precisa de coragem nesse país que a gente vive para ler um livro, precisa de coragem nesse país que a gente vive para no final da aula de um professor você levantar e falar assim: professor, dá licença, muito obrigado. Fez muita diferença a sua aula hoje. Precisa de coragem nesse país que a gente vive para você olhar para sua mãe, para sua avó, para aquela vizinha, para tua tia e falar assim: tia, obrigado. Eu não tinha entendido até agora esse processo todo, mas eu queria agradecer. Pode deixar que eu vou mudar. Agora, ter um comportamento de idiota, de moleque, qualquer um tem. Quero ver não ter. Nesse país que a gente vive, a juventude se vê obrigada a agir de determinada forma. Parece que é obrigação fumar um baseado, por exemplo. Parece que é obrigação mentir para o pai, sacanear com o professor. Parece que quero ver não fazer. Qualquer otário faz isso. Quero ver ter coragem de fazer diferente. Quero ver ter a coragem de, ao invés de virar alcoólatra, porque todas as desculpas eram possíveis, e você virar juiz. E bater no peito e dizer assim: eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou, e eu não vou repetir a lógica trágica de muitos que vieram antes de mim, que foi essa decisão dos meus pais. Eles olharam para trás e falaram assim: qual era o nosso destino? Pobreza. Pobreza, porque os tataravós da minha família eram pobres. Os bisavós eram pobres, os avós eram, todo mundo era pobre. E os meus pais não aceitaram isso. E a maior pobreza não é material, não. A maior pobreza é a humana. A maior pobreza é você aceitar a mixaria que te entregam, podendo mais. Essa é a maior pobreza. A maior pobreza é você não reconhecer quem está do teu lado. A maior pobreza é você não olhar para a Sabrina, por exemplo, o Rogério, que estão cuidando do cenário da FIA aqui, especialmente do que vocês estão realizando, e não agradecerem. Por mais que ela tenha essa cara, né? Porque ela tem uma cara dura, e tem que ter. Porque vocês engoliriam ela, se ela não fosse linha dura. Então ela está dizendo não para vocês, para amanhã o mundo não dizer não para vocês. E aí, no final das contas, se a gente for pensar bem, eu não sei se vocês gostam, mas eu adoro Legião Urbana. Legião Urbana tem uma música linda chamada Pais e Filhos. Brabo, né? Brabo. Aquele tal de Renato, ele era incrível. O cara tem uma cabeça. Mas na música Pais e Filhos, ele diz assim, um trechinho, né? O que você vai ser quando você crescer. E o que ele está querendo dizer? Igualzinho ao teu pai e à tua mãe. Porque é muito parecido, porque a manga cai pertinho da mangueira. São essas referências que a gente tem. E essa é uma fase pequena da vida em que você acha que a tua mãe é chatíssima, que ela não deixa tu fazer nada. Daqui a pouco passa. E sabe o que vai acontecer? Tu vai agradecer. Você vai olhar para frente e falar assim, cara, muito obrigado, mãe. Mas enquanto não passa essa fase, você age como um bobo. E bobo só anda com bobo, idiota só anda com idiota, e águia só voa com águia. Você tem que decidir quem você é. A gente consegue ver as asas de muitos de vocês aqui. A gente vê o bico, a garra. Agora todo mundo vai voar? Todo mundo vai ser delegado de polícia lá? Todo mundo vai ser professor de educação física, advogado? Não. Porque isso não tem só a ver com sonho. Porque sonho que você não realiza não serve para nada. Sonho que você não realiza é frustração. É mentira. Você está mentindo para você mesmo. Não dá para chegar a delegado de polícia se você não estudar muito. E se você não terminar a faculdade e não meter a cara no livro e não abrir mão da rua. Você tem que abrir mão da rua. Porque é isso que vai fazer você chegar lá.
Não dá para o atleta botar medalha de ouro no peito sem abrir mão da rua. Sem abrir mão do que é totalmente dispensável. Agora, tem águia que pensa que é galinha, né? E vai passar uma vida inteira ciscando, reclamando do governo, reclamando da polícia, do padrasto, da madrasta, reclamando da casa em que vive, do lugar onde nasceu. Tem gente que é boa em reclamar. Eu nunca vi reclamação ajudar ninguém. Eu já vi trabalho ajudar. Eu já vi educação ajudar. E a loucura que a gente tem no país que a gente vive é que a gente sabe que a educação ela não mata, ela não encarcera. Mas a ausência dela. E aí você, que em teoria, pode ser que você viva num cenário de menos oportunidades, o que tu faz? Tu joga fora as oportunidades e faz péssimas escolhas. E depois reclama do governo. Reclama da PGR, reclama da Sabrina, reclama da polícia. Ah, qual é, pô? Cresce. A vida é dura mesmo. Porque nós vivemos num país desigual. A gente vive num país igualitário? Vive. As mesmas oportunidades que a gente tem para os negros, a gente tem para os brancos. As mesmas oportunidades que a gente tem para os ricos, a gente tem para os pobres. É assim? Mesma realidade que a gente tem no interior, a gente tem na capital. É isso? Mulheres e homens, igualzinho, não é isso? Não. Então, se de repente você é mulher, negra, se de repente você é mulher, negra, pobre, tua vida é mais difícil. Mas isso não significa dizer que ela seja impossível. Na verdade, quanto mais dificuldade, maior você fica. O muro que está ali na tua frente, ele não está ali para te parar. Ele está ali para mostrar o tamanho, para você mostrar o tamanho da tua própria determinação. Então, se você já sabe que é difícil, o que você tem que fazer? Sentar e reclamar? Eu não tenho visto isso adiantar em ninguém. E aí, quando eu falei do sonho da motinha, qual é o teu nome, meu amor? Isso. A Jennifer fez assim. Deve ter sofrido muito. Não, já deve ter. O pior já passou, né? A Jennifer, qual é o teu nome, mãe? Você é mãe, não é? De quem? De quem? Do Jean? É. Bate-bola. Ele está te olhando. Ele está olhando para ela do tipo assim, mãe, que vergonha que eu estou passando, não faz isso comigo, não. Tu não conhece esses demônios que estão aqui, eles vão me sacanear o resto todo do negócio. Como se tu tivesse medo dessa cara, né? Jean Lucas. Sabe qual é a loucura, mãe? Você falou seu nome? Meu nome é Valdirene Sebastião. Mas ser Valdirene é Val, né? Tiene. No Instagram tá Tiene. Ah. É. Já, depois cobra da Sabrina. A ideia da conversa com a família não foi da tua mãe, não, foi da Sabrina. A gente tem isso na nossa metodologia, mas a Sabrina inventou isso tudo. A Jennifer, quando você falou assim, é verdade, né? Porque é isso, né? Assim, tem uma mulher querendo ter a motinha e não consegue pensar que ele pode ser o dono da fábrica da motinha. É esse o desafio. A motinha é pouco, mas ele só consegue olhar para a motinha. Ao invés de pensar em ser o dono da fábrica da motinha. Mas não dá para ser um engenheiro e montar sua própria moto se você não seguir o processo. Aí é melhor comprar ponto e ficar reclamando depois que a prestação está cara. E aí, Tiene, linda, artista. A Jennifer lá, ela fez assim, ó, não. Não foi, Jennifer? Quando falou da menina subindo na garupa da motinha, ela fez assim, ó. Tipo, indignada. Tipo, essa não é minha vibe. Mas se tiver um carro, tu quer ir na carona ou tu quer ter o teu carro? É disso que eu estou falando.
É disso que eu estou falando. Muito melhor do que andar na garupa da motinha. É ter a tua motinha, né? Mas muito legal do que ter a tua motinha é tu criar a tua moto. Mas essa é uma decisão que não está na gente. Eu queria que essa decisão estivesse na mão dos pais. Porque aí os pais já... Mas sabe o que os pais fazem? Mães, avós, tias, madrinhas que estão aqui. A mãe águia, quando ela acredita que o filho já está pronto para o voo, e ela está lá no alto do penhasco, sabe o que a mãe águia faz? Porque aí, Davi, não vai ficar arrumando a tua cama a vida inteira, né, meu parceiro? Né? E sabe o que a águia faz? Aquela águia pequenininha, ela voa. Porque a mãe já sabia que ela estava pronta. A mãe sempre sabe. E a mãe sempre tem razão. E aí, nessa lógica da mãe da Érica, que a minha mãe é igualzinha, enquanto eu estiver viva, minha mãe com um cabelo desse tamanho fala comigo por telepatia até hoje. Eu estou saindo de casa, Fábio, novinho de polícia, para vocês perceberem o processo e o quanto a mãe é incrível. E ela me viu pegando a minha arma. Ela me viu, saindo de casa, eu peguei minha arma. E ela me olhou e falou assim, filho, aí ela fez uma carinha de gato do Shrek, sabe? Gato de botas, né? Faz aquele olhinho. E eu, pô, filho, não vai armado hoje, não. Aí você coça a cabeça e fala assim, mãe, mas aqui é Rio, né? Assim, não é lá na Inglaterra que o policial resolve com apito, lembra? Que tem um negócio de um cacetete que resolve, fala assim, o cara tá armado, eu chego lá e falo para ele, ó, menino, larga essa arma, vambora, vem comigo, tá preso. Tem uma dinâmica diferente. Falei, mãe, mas como é que o professor usa lá o pilô, o giz, né, o médico tem um estetoscópio, tem os aparelhos que ajudam, o policial usa a arma no nosso estado. Como é que eu vou fazer, mãe? Ela falou, ai, filho, só hoje. Aí o que eu fiz, né? Falei, mãe, Jean, vai aprendendo. Fez bem para mim. Mãe, então tá bom, então eu vou lá guardar. Mas eu menti, né? Então ela fingiu que acreditou, eu fingi que falei a verdade, guardei a arma no corpo assim e saí. Agora, mais recentemente, minha mãe olhou para mim e falou, filho, já pegou tua arma? Eu tenho certeza que minha mãe não ficou menos cuidadosa comigo. Na verdade, minha mãe olhou e percebeu claramente o homem que eu me tornei, o profissional de segurança pública que eu me tornei, o cidadão que eu me tornei, e ela tem muito mais confiança naquilo ali. Agora olha para as nossas bocas de fumo. A minha mãe certamente tem muito orgulho do que eu fiz. Olha para as nossas bocas de fumo e percebam nos olhares das mães se elas estão orgulhosas ou se elas estão absolutamente preocupadas, rezando todo dia nas suas casas para que seus filhos saiam dessa condição. Pensa. Ou a mãe para com o padeiro, como ela fará, e vai dizer assim, meu filho está na boca. Estou tão orgulhosa. É isso que ela vai fazer? Ela vai entrar no ônibus e vai falar com o cobrador, com o motorista, que o filho está na boca? É isso? Eu não sei. Para mim está muito claro o negócio. Agora parece mais fácil você fazer um movimento como esse. Fumar um baseadinho, já todo mundo usa. Eu preciso ser aceito, sou inseguro, né? Ou você se tornar o capitão do seu próprio navio. E fazer da tua própria trajetória uma inspiração para todo mundo que te cerca. O que eu aprendi com a favela? Que o bagulho é comigo. O bagulho é comigo. Na lógica do futebol, eu sou o camisa 10. A bola passa por mim. Eu sou o capitão do meu navio. Ninguém vai dizer qual é o meu destino. Eu digo qual é o meu destino. Agora tem uma opção de gente que é marionete, que é gado, que é ovelha, e precisa de pastor para seguir. Na metáfora religiosa, a gente precisa das orientações. E se vocês não têm uma religião que vocês professam, eu sugeriria que vocês tivessem. Religião é algo bastante importante. Essa conexão com algo maior do que a gente. Mas o fato é que a gente não consegue fazer as escolhas por vocês. Bem que nós gostaríamos. E eu olhando para vocês, com a experiência que eu tenho, eu dizia, tem gente aqui, Sabrina, que está numa linha absolutamente tênue.
fininha. E eu vou dizer para vocês, fazer o certo e o errado dá o mesmo trabalho. A diferença são as consequências. Quando você faz o errado, a consequência é uma. Quando você faz o certo, a consequência é outra, absolutamente diferente. E aí, se eu pudesse dizer alguma coisa para vocês, se Papai do Céu tivesse me iluminado e tivesse me dado o poder de prever o futuro, eu ia olhar para alguns de vocês e falar assim, vocês estão vindo por aqui, né? Vem por aqui não, pô. Papai do Céu me deu o poder de prever o futuro. Por aqui vai dar errado. Parece mais maneiro agora, tu está tirando uma onda. Mas por aqui vai dar errado. Fala o seguinte, vem por aqui, ó. Por aqui vai parecer que tem mais buraco, que faz mais sol. Quando chove, chove mais que em qualquer lugar. Vai ter gente dentro da tua família dizendo que tu não vai conseguir, como a Mariana traduziu, mas não necessariamente é porque não acredita em você, mas por vezes é para te proteger de qualquer frustração no futuro. Vai ter uma ladeira gigante, vai ter uma descida gigante. Vai ser difícil, mas por aqui vai dar certo. E aí qual é a parada agora? É 1 grau a mudança. Tu está vindo por aqui? Vem por aqui. 1 grau. A diferença lá na frente é gigantesca. Porque um vai para lá e o outro vai para cá. Mas não somos nós que fazemos essa escolha e o Papai do Céu não me deu essa oportunidade. E eu vou dizer para vocês, só não muda de atitude quem não tem atitude para mudar. E a diferença entre os meninos e os homens é gigante. A diferença entre as mulheres e as meninas é enorme. E não tem a ver com a idade. Tem a ver com a atitude. É por isso que, por vezes, vocês veem a atuação policial e a gente trata homem como homem tem que ser tratado e menino como menino tem que ser tratado. E você não pode, ora por conveniência, fingir que você é menino dentro da sua casa, agir como moleque, e ora por outra conveniência você querer ser tratado como adulto. Um homem age como um homem, uma mulher age como uma mulher, e tem uma diferença gigante que não tem a ver com a idade. Tem a ver, inclusive, com o que vocês fazem com a bolsa que vocês recebem. Tem a ver, inclusive, com isso, para além de inúmeras outras coisas, obviamente. Mas essa não é uma decisão que está na minha mão. Agora, pela minha experiência, já de muitos anos na polícia, lá se vão 16 anos, dá para mudar de atitude, dá para fazer a história acontecer. Não podem negar que as oportunidades não estão faltando para vocês, mesmo que elas sejam escassas. E no final tudo faz diferença, é a escolha que vocês estão fazendo. E aí os meninos que compreenderam bem o que eu disse, porque é uma fala genérica em cima de uma visão que tem muita experiência, né? Dá tempo de mudar de atitude, dá tempo de chegar em casa agora, pedir desculpa para o pai e para a mãe. Dá tempo de puxar o freio de mão e falar assim, essa parada eu não quero mais para mim. E amigo não é aquele que fica concordando com a tua otarice não, hein? Amigo é aquele que olha no teu olho e fala assim, essa parada aí não ajuda. Isso daí eu tô fora. Estou contigo em uma opção de coisa, mas isso aí eu tô fora. Isso eu não quero você... Pô, essa parada aí... Vou falar com a tua mãe, irmão. Amanhã tu me agradece. Tu não vai entender essa parada agora não, porque a tua cabeça pirou. Mas eu vou lá falar com a tua mãe. Vou te falar, irmão. Eu sou teu amigo. Pode nunca mais falar comigo. Amanhã tu volta. Sei que tu não vai entender não, mas eu vou fazer. Isso é amigo. Agora aquele amigo que tu acha que... Qual é? E mães que estão aqui, tias, avós, primas, irmãs, mais velhas, que às vezes estão representando a família. Pais, né? Não abram mão de dizer não. Tem muitas famílias que até criam seus filhos, mas não educam. Tenho certeza que a Sabrina passa por isso. Esse tipo de lugar, né, que é de educação que a gente está vivendo nesse momento, ele é feito para ratificar os valores que a gente traz dentro de casa. E não para ensinar os valores que vocês precisam ter. Então digam não. Olhem no olho. O Jean está grande. Eu não respeito a minha mãe porque ela é maior do que eu. Eu respeito a minha mãe porque ela é minha mãe. E foi ela que cuidou para que eu chegasse até aqui. E a tua nora devia te ajudar. Porque amanhã ela vai ser mãe também. E vai poder compreender um pouco melhor o que significa essa palavra tão imensa de ser mãe.
E queira Deus que você seja avó também, para entender essa palavra que supera a palavra mãe. Às vezes, Ou não, claro, sempre tem suas exceções, mas na referência genérica, né? É isso. E pais, né, que também se sintam reconhecidos. Eu procuro ser um pai absolutamente presente, né? Qualificado. A gente sabe que não necessariamente todos os pais são assim, né? Não necessariamente todas as mães são assim. Mas alguém diz eu te amo. Alguém diz Deus te abençoe. Alguém trouxe vocês até aqui. Bacana? Bacana? Vamos ouvi-los, Sabrina? Vamos, então, a palavra é com vocês. Queria agradecer. Perguntas? Vamos embora. Bota para fora. Chegou lá, que maneiro. Quer falar, Fábio, sobre isso? Deixa pra gente. A escolha de cada um, cara. Existe polícia corrupta, médico, político, presidente. Isso é a escolha pessoal de cada um. Na minha fala, eu falei. Na minha fala, eu disse um pouquinho sobre isso. O policial não vem de Marte, né? O policial corrupto era aquele aluno que colava na escola, era aquele aluno que desrespeitava o pai, a mãe. E, para o nosso azar, ele passa para a polícia. Era aquele aluno que pegava a caneta, o celular, o dinheiro da mochila do colega de sala. Para o nosso azar, ele passa para a polícia, ele vira médico, ele vira um funcionário público. E aí, aonde ele estiver, ele vai ser corrupto. Entendeu? Ele já era, ele traz isso. Um cara da minha turma de academia. Vou dar um exemplo de um cara da minha turma de academia. No primeiro ano, ele foi pego colando. Ele pegou na carteira da prova, na carteira de sala de aula, ele escreveu ali a matéria toda. Aí o instrutor pegou ele colando. O cara deu uma porrada na mesa, está preso, ele ficou 30 dias preso, foi a conselho, e, infelizmente, o conselho absolveu ele, porque não era, tinha que ter sido desligado, certo? Aí eu me lembro que o comandante de companhia, que foi até comandante-geral, deve conhecer, foi o Coronel Biratã, conhece o Coronel Biratã? Botou na frente aqui, ele em pé, e falou assim, você vai ser conhecido a partir de como desonesto. O apelido dele até hoje é desonesto. E a carreira dele, ela terminou cedo por quê? Porque ele foi o quê? Desonesto. Ele pegou, roubou coisa que não era dele, foi excluído da polícia. Agora, eu vou até te devolver com uma pergunta. Você acha que a polícia civil ou a polícia militar, ela ensina o cara a ser corrupto, ladrão? Você acha que a gente lá tem no banco de sala de aula, fala assim, olha aqui, ó, vocês vão roubar, agora é o seguinte, você vai lá, fala que é isso, aí para o cara te oferecer. Não! Te ensinaram isso na academia? Ensinaram para você, cara? Não ensina não, bicho. Não ensina. Já vem do sujeito, a ruindade do cara, a desonestidade, e ele pode aperfeiçoar, porque ele vê muita facilidade na vida dele. Você tem dois caminhos, como ele falou, um caminho certo e um caminho errado. Entendeu? E, às vezes, o caminho errado é até mais difícil. É até mais complicado você fazer uma coisa errada. Por exemplo, você pegar um traficante, em vez de pegar ele e levar ele preso, que é a coisa mais fácil. Está preso, algema, delegacia. Arma, droga aqui, delegado, aqui, ó, isso aqui. É mais fácil fazer isso do que você pegar o cara e levar ele para um outro local, aí você ligar para o advogado dele, aí para o cara vir trazer um dinheiro, para soltar o cara, aí depois dá tudo errado, você é preso. É muito mais difícil fazer isso do que você prender o cara. Então, às vezes, é até mais fácil, muito mais você fazer a coisa certa do que você fazer a coisa errada. O que era mais fácil? O cara ter um trabalho miserável de escrever na carteira lá, para você olhar assim, se arriscando, o instrutor passar e te pegar, ou você de meia-noite às 6, né? Qual é o teu nome, cara? Lucas. Estudar de meia-noite às 6, como o Coronel Biratã, na época capitão, falava, o que você faz de meia-noite às 6? Eu durmo, então estuda, para você não colar que nem o outro colou, entendeu? Diogo, ainda nesse assunto, assim,
falo uma coisa que é um pouco polêmica, mas é importante para a gente começar a se observar. Eu falo que todos nós somos corruptíveis em algum grau. E, em geral, a gente só percebe o erro quando ele é do outro. A gente não consegue olhar o nosso, a gente não percebe. E aí entra uma coisa que os pais vão entender, né? Que às vezes a gente fica pé da vida quando a gente fala: ah, mas todo mundo vai. Aí o pai fala: você não é todo mundo. Mas a gente adora ser todo mundo quando é para fazer coisa errada. Ah, você vai furar fila? Ah, mas todo mundo fura. Ah, você vai parar seu carro no lugar errado? Ah, mas todo mundo para o carro. O que é certo, mesmo que ninguém faça. E o que é errado, mesmo que todo mundo faça. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não modificar as nossas atitudes, não adianta ficar apontando o dedo para o outro. Porque assim, é muito fácil a gente falar da corrupção quando ela é com valores exorbitantes. A gente já foi submetido a alguma oferta desse porte para saber se a gente realmente ia estar tão firme ali nos nossos valores? Às vezes a gente está tomando vantagem por coisas muito menores e não está tendo essa visão de que o que a gente faz também é corrupção. É a antena do gatonete, é o gato na luz, é o furar a fila, é o sentar no assento preferencial. Tudo isso também a gente não enxerga, mas isso tudo também é uma espécie de corrupção. Então, voltamos para aquele lugar, né? De sejamos a mudança que nós queremos ver no mundo. Se a gente não procurar diariamente ser um cidadão melhor, fica difícil a gente cobrar que os outros sejam. Eu queria só confessar que eu me corrompo, eu me vendo por comida. Eu troco serviços por comida. Tipo, minhas amigas falam assim: vou fazer uma lasanha lá em casa. Tu não quer ir lá limpar ou não sei o que para mim, não? Eu falei: é. Ou então, permuta. Então, eu tô querendo ser blogueira. Hã? Permuta, então, não sou corruptível. Facinho. Nós somos facinhos, né? Através do e-mail. Depois você anota, depois a gente passa, mas é papoderesponsa@pcivil.rj.gov.br. A gente vai a qualquer escola, qualquer comunidade de jovens, na verdade, igreja, centro, qualquer centro comunitário que tenha juventude, convidar através do e-mail. A demanda é gigante. Nós somos um número pequeno de policiais que atuam no Papo de Responsa, então pode ser que demore um pouquinho, mas ela responde bem rapidinho. A Tati, que é a policial responsável por montar a agenda, aí a gente pede que seja uma diretora ou uma professora, porque a gente vai pedir algumas informações de número de alunos, tem que ser alguém com e-mail lá da escola. Depois pega. Um e-mail. Para qualquer escola, pública, privada. Então deixa eu terminar para falar para o Lucas. O Lucas está falando da motinha. A motinha deve ser legal, né? Eu não gosto de moto, não. Sempre gostei de carro desde novinha. Mas deve ser, quem gosta, né? Deve ser maneiríssimo. Mas ter a sua casa é a melhor coisa do mundo. Imagina, tua mãe levantou a tampa da descarga, mijou no vaso, não sei. Tu pode mijar assim, ó. É a tua casa, tu mija tudo. As meninas, pode fazer do jeito que quiser. Lava a louça. A mãe, lava a louça. Hoje a minha louça pode ficar assim. Eu falo: não vou lavar. Eu vou dormir. Vou lavar amanhã, quando eu acordar. Pintei a unha hoje. Não vou lavar agora. Tu faz o que tu quiser. Levar tua namorada. Vai lá. Isso é muito bom. Então, ter tua casa... primeiro plano, quero minha casa. Meninas que gostam de pegar bicho, né? Gostam de bicho. Pega o gato caolha, o cachorro perneta, entope a casa de bicho, tua mãe não vai reclamar. Faz clube da Luluzinha. É muito bom. Então, assim, foca. Quero ter minha casa no lugar maneirão. Quero ter minha casa naquele lugar. É maneiríssimo. Então, assim, dá para a gente trocar ações, dá para ser mais ambicioso. E consegue. Eu nunca imaginei que eu ia sair da favela. Hoje eu moro onde eu quero. Beto também, meu vizinho. Mário também, quase, também.
Mais nenhuma? Todos espertos. Ótimo. Fechamos. Você pensou sobre esse assunto da corrupção? Ele deve ver muito lá. Você visualizou, assim, diante de tudo que a gente disse, você resolveu trazer esse assunto da corrupção policial? Porque eu já vi um filme de um deputado que ele roubou, aí tinha um policial junto com ele nesse corrupção, aí eu queria saber por quê. Acho que foi só no filme que tu viu esse negócio. E de ouvir dizer que isso acontece, né? Sim, sim. Se como nós somos policiais, você resolveu perguntar, né? Entendi. Era só para saber se tinha algum outro pano de fundo, assim, que a gente pudesse aprofundar. Assim. Acho que está respondido, né? Mas só para saber se você estava olhando para outra direção aqui. Sim. Ô, Diogo, tem um negócio legal aqui que a Mari está chamando a atenção, que é bem legal. Ah, o Jean falou? Que vê nas manchetes e tal, né? Está muito de jornais. Sabe o que acontece também? A gente tem muita experiência para falar sobre essa história de corrupção e as violências, né, e tal. Acho que o grande desafio que a gente tem é poder compreender que, primeiro, boa parte das corrupções, elas são inerentes, na verdade, à nossa própria espécie. Por isso o Fábio falou que, se você olhar a Lava Jato, a gente tem de administradores de empresas, passando por engenheiros, políticos, com as mais diversas formações, inclusive sem formações, todos eles presos. Você não tem um policial preso, por exemplo, na operação mais importante que o país teve até hoje, por exemplo. Mas também, de muitas formas, a atividade policial é uma atividade muito tênue, muito fininha. Somos nós que, em fração de segundos, vamos decidir se a gente aperta ou não o gatilho, por exemplo. Somos nós, em alguns poucos minutos ou algumas horas, vai decidir se alguém vai preso ou não vai preso. A imprensa, ela faz esse julgamento no dia seguinte. Ela tem bastante tempo, inclusive, para pensar um pouco mais sobre o que eles vão escrever na manchete. E tem escrito coisas terríveis, inclusive. A gente tem, por exemplo, o Poder Judiciário, às vezes demora 5, 6 anos para fazer um juízo de uma única ação. E nós, policiais, temos que fazer o juízo naquele momento. E eu vou dizer para vocês que é muito delicado fazer aquele... É desumano fazer um juízo se você aperta ou não aperta o gatilho, ou se você prende ou não prende alguém em circunstâncias tão difíceis. É só você imaginar um médico que precisa operar na rua. O que a gente faz todo dia, a gente faz cirurgia todo dia na rua, sem nenhuma possibilidade de errar, e a gente erra porque somos humanos, né? E sem nenhum dos equipamentos que seriam necessários, por vezes, para operar com mais segurança. Então, e o que a imprensa retrata? Só os nossos erros. A imprensa está aqui agora falando sobre isso? Não está. Ela já veio aqui entrevistar os jovens da FIA para falar assim, quais são os sonhos de você? Não, mas se você tivesse na boca de fumo com uma arma e tivesse sido preso, tua cara estava no jornal, né? Mas porque você é um jovem que sonha, que está olhando para o futuro, que está num projeto como esse, que mora onde mora, ela vai te entrevistar? Não. Porque tem interessado para boa parte da mídia, não para toda, né? Não podemos julgar todas elas, as mazelas da nossa sociedade. Se a gente for olhar genericamente, como as pessoas encaram os jovens? As pessoas encaram os jovens como o futuro do Brasil? Todo mundo olha para vocês e fala assim, graças a Deus, lá vai o futuro do Brasil, é isso? Não. As pessoas olham para a juventude e falam assim, lá vão os jovens responsáveis do nosso país. Todo jovem é irresponsável? Vocês têm orgulho de vestir o uniforme da escola pública? Quando você coloca o uniforme da escola pública, você colocou o uniforme, você olha e fala assim, eu tenho um orgulho danado desse uniforme. É assim que funciona com a maior parte dos alunos de escola pública? Como é que a sociedade enxerga vocês? Aluno de escola pública. Bagunceiro. Bagunceiro, o que mais, Jennifer? Bagunça no ônibus, favelado, o que mais? Vai no shopping. Entra, experimenta meia dúzia, não precisa de 12, entrar no shopping, meia dúzia com o uniforme da escola pública e entrar no shopping. Shopping Leblon. Não vai no Norte Shopping, não, pô. Nem no Shopping Madureira. Vai no Shopping Leblon. E aí?
Então, pô, é essa sociedade, essa mentalidade que a gente precisa mudar. E aí é o seguinte, nós não viemos de Polissópolis, como a Érica traduziu, nós policiais, falando aqui genericamente, falando de nós. Eu costumo dizer o seguinte, se você quer uma polícia, uma procuradoria, um ministério público, um poder judiciário que seja não corrupto, você tem que melhorar a sociedade. Porque nós todos somos matéria-prima que vem da sociedade. E aí a Mari trouxe um ponto de vista bom. Quando te oferecerem R$1 milhão de reais, eu quero ver qual é a tua posição. Aí eu vou dizer que você está honesto. Porque honestidade não é sou honesto. É um exercício cotidiano. Todo dia eu travo batalhas comigo mesmo, com os meus valores, para dizer que esse distintivo aqui, que ele não tem preço e que eu não troco ele por nada. Mas é todo dia. Porque eu tenho certeza que eu, o humano que sou, com as dificuldades materiais que a gente tem, com os desafios que a gente tem, pode ser que amanhã o meu distintivo tenha algum preço. Então é todo dia eu me coloco à disposição de brigar comigo mesmo e com a minha falhabilidade para que eu me mantenha com a mesma postura que eu tenho. Então aquelas pessoas que dizem assim, eu sou honesto, quero ver te oferecer. Quero ver você não jogar o lixo na rua. Quero ver você dar o espaço no metrô, no trem, para aquela senhora que chegou. Quero ver você respeitar, porque são várias formas de corrupção, inclusive a nossa. Qual é a maior corrupção que existe hoje no nosso país? É a financeira? Não, pô. É a moral. É a ética. A maior crise que a gente tem não é a crise da corrupção, da reforma, é a moral. É a crise ética que a gente tem. Essa é a maior crise, que antecede qualquer outra. Do contrário, nós não estaríamos falando de corrupção. E não esqueçamos que corrupção ela é ativa, alguém vai dar o dinheiro, e ela é passiva. Para ter corrupto, precisa de corruptor, né? Precisa de alguém que estica o dinheiro. É uma via de mão e contramão. Bem, então aqui em nome da Procuradoria, eu espero que vocês tenham gostado desse evento. Agradeço aqui aos adolescentes, aos familiares presentes, a servidores e estagiários da casa. A gente fez esse evento aqui pensando em vocês. Agradeço aqui a atriz Mariana Xavier, ao Beto Chaves, a Érica Falcão, nossos policiais aqui sempre presentes aqui com papo de responsa, ao Coronel Fábio, aqui presente e sempre atuante e pensando junto com a Coordenadoria de Capacitação em projetos para os jovens aqui da casa. É isso. Espero que tenham gostado. Muito obrigada.